Fala aí, galera, tudo bem? Canal Geometria Raiz, professor Hamilton aqui. Galera, no último vídeo eu prometi que eu ia provar por que aquele método lá para tirar a raiz quadrada de um número funcionava, por que ficava daquela forma lá, tá? Então esse vídeo aqui é só para galera que gosta aí de demonstrações, de provas, tá? Pessoal que também trabalha com isso, tá bom? É um método muito legal. Então, ó, eu quero tirar a raiz quadrada de um número A qualquer. O que o método falava? O método falava que você escolhe um número x0 qualquer, que seja elevado ao quadrado, seja maior do que A. Tá? Então, a primeira coisa que a gente consegue concluir olhando para essa afirmação é o seguinte, que se eu dividir os dois lados por x0, eu vou ter x0 maior do que A sobre x0. Perfeito? Então, se eu marcar numa reta numérica o valor raiz de A, o número x0 com certeza vai ser maior do que A sobre x0 nessa reta. Perfeito? Bom, uma outra coisa que a gente consegue concluir é o seguinte, se x0 ao quadrado é maior do que A, então x0 é maior do que raiz de A. Perfeito? Então x0 está aqui. Perfeito? Legal. E onde é que o A sobre x0 estaria nessa reta aqui? Estaria antes do raiz de A ou após? Vamos ver. Bom, vamos tomar como verdade que A sobre x0 fosse maior do que raiz de A. Se isso for verdade, significa dizer que, bom, invertendo aqui as frações aqui, ó, as divisões da nossa desigualdade, a gente pode inverter também o sinal da desigualdade. Ficaria assim, ó, x0 sobre A menor do que 1 sobre a raiz de A. Né? Bom, ao racionalizar aqui esse segundo membro, a gente teria a raiz de A sobre A. Ao multiplicar os dois lados aqui da desigualdade por A, a gente cairia em x0 menor do que raiz de A. Bom, se a gente assumir que A sobre x0 está à direita de raiz de A, a gente vai acabar caindo no resultado que x0 fique menor do que a raiz de A. E isso é absurdo. Por quê? Porque ele está à direita. Então ele não tem como ser menor. Quer dizer que essa afirmação aqui é um absurdo. Portanto, o correto seria dizer que A sobre x0 seria menor do que a raiz de A. Na verdade, a negação disso aqui deveria ser menor ou igual. Só que para que seja igual, não vai ter efeito aqui para o nosso problema, que a gente está tomando eles como números distintos. Tudo bem? Bom, então a gente já descobriu que o A sobre x0 está à esquerda, né, do número raiz de A. Bom, no vídeo anterior a gente aprendeu que para quaisquer dois números, eu vou considerar esses números sendo A sobre x0 e x0, para quaisquer dois números pertencentes a esse conjunto aqui, e eles pertencem, tá? Vamos tomar esses números como números positivos e que não sejam iguais a zero, a gente tem a propriedade de que a média aritmética é maior do que a média geométrica. Não, Hamilton, é maior ou igual? Bom, mais uma vez, a média aritmética só seria igual à média geométrica aqui se esses números fossem iguais. E se esses números fossem iguais, fica nítido que A sobre x0 igual a x0 implica em x0 ao quadrado valer A e não ser maior do que A. Então eu tenho garantia de que eles são diferentes. Por isso que eu vou usar esse resultado e não o resultado que diz maior ou igual. Tudo bem? Então, o que a gente consegue mostrar é o seguinte, que A sobre x0 mais x0 dividido por 2, que é a média aritmética entre eles, é maior do que a média geométrica, que é a raiz quadrada do produto deles. Perfeitamente a gente pode simplificar x0 com x0 aqui, visto que ele não vale zero, tá? E a gente vai cair na seguinte informação. A média aritmética entre esses números é maior do que a raiz de A. Isso é um resultado importantíssimo para a gente. Fiquei até feliz, ó. Legal? Por que ele é importante para a gente, esse resultado?
que é o seguinte, ó. Esse número aqui, média aritmética desses dois números, não está maior do que raiz de A? Ah, então ele deve estar aqui assim, mais ou menos, ó. Porque ele tem que estar a mesma distância de A sobre x0 e de x0. Tá? Então, esse número aqui é a média aritmética entre eles. Né? Então, está aqui. A gente descobriu, então, o valor de um número que a gente vai chamar aqui de x1. Pronto. Então, com esse método aqui que eu expliquei para vocês, qual foi o efeito matemático desse método? A gente conseguiu sair de um chute inicial para a raiz de A, né, que era um x0, né, que seria absurdo, né? Mas a gente falar que raiz de A seria x0 sendo um número muito maior, né? Então a gente conseguiu aproximar, né, esse x0 um pouquinho do número A, através da média aritmética. Se a gente operar esse mesmo processo agora tomando como referência o x1 e o A sobre x0, e o A sobre x1, na verdade, que é um outro número, a gente vai conseguir trazer essa estimativa aqui da raiz um pouquinho mais para perto do A. E se a gente fizer esse método de novo, e de novo, e de novo, e de novo, a gente sempre vai estar aproximando do valor final ali da raiz quadrada de A. Então é por isso que o método funciona. Então, o que a gente conseguiu ver é o seguinte, que o teu x1, ele acaba sendo o x0 mais o A sobre x0 dividido por 2. E aí, a próxima vez que a gente usar esse método, a gente vai escrever um x2, que é igual ao x1 mais o A sobre x1 dividido por 2. E se a gente for repetindo isso até quantas vezes a gente quiser, a gente vai ter sempre um xn, que é igual a xn menos 1, mais A sobre xn menos 1 sobre 2. E nem precisa fazer muitas vezes, não. Cerca de 2 ou 3 vezes a gente já está muito próximo do nosso valor. Umas 2 vezes já resolve o nosso problema, tá? Então é por isso que o método funciona, tudo bem? Bom, mais uma vez, a gente tomou aqui, ó, um valor x0 que fosse maior do que a raiz quadrada de A, tá? E aí a gente mostrou qual é a posição de A sobre x0 em relação à raiz de A e x0. E aí a gente tomou a média aritmética entre esses dois números. E a gente consegue garantir que ele tem que estar à direita de raiz de A por causa dessa propriedade aqui, desse teorema que a gente provou no vídeo anterior, tá? É por isso que o método funciona. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí, tá bom? Você não precisa saber provar isso para poder fazer concurso, Olimpíada, não precisa, tá? Mas conhecer o motivo, a razão por que funciona, é uma coisa muito legal, tudo bem? Se você gostou desse vídeo aí, compartilha com seus amigos, curte aqui o canal da gente, segue a gente aqui, ajuda o nosso trabalho para que a gente tenha aí cada vez mais e mais vídeos aí de conteúdo legal para vocês, tá bom? Um grande abraço aí e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!